E o professor Jorge, que é também conhecido de vocês, né, lá de Barbacena, e eu que também sou professora em Barbacena. Nós vamos conversar um pouquinho sobre inclusão com vocês e vamos seguir qual ordem? Vamos Paloma, Ana, Jorge, e depois eu só dou uma pincelada, porque aí vocês vão falar tudo, olha como é que eu sou esperta. Super concordo. Então tá, então vamos lá. Paloma, com você a palavra. Fiquem à vontade. O áudio está legal? O áudio está legal? Tá legal. Então tá. Parece que tá, sim. Hoje não tem fone. É. Então, já pensando, né, porque tinha me mandado mais ou menos a organização, aí eu refiz um pouco a minha fala aqui, com um caráter mais introdutório, já que eu seria a primeira. Então, eu peguei um apanhado um pouco histórico assim, da educação inclusiva, até para falar, né, porque eu, ao invés de partir da experiência lá como coordenadora do atendimento educacional especializado, eu pensei em falar da educação inclusiva com um panorama mais amplo. Então, assim, a discussão que tinha sobre educação inclusiva na época da LDB, né, era sobre a diferenciação entre o paradigma da exclusão, da integração e da inclusão. São três questões diferentes, que eu acho que era bom a gente retomar isso, até para ficar claro aqui as questões que hoje, né, estão em discussão sobre educação inclusiva. Por quê? Se a gente pensar aí até a criação do Estatuto, ou do Instituto Benjamin Constant, e lá do INES, que são instituições lá do período do Império, que é 1857 o INES, e 1854 o Instituto Benjamin Constant, até então não se pensava, né, em uma educação, na possibilidade de educação para as pessoas com deficiência. E aí, depois dessas instituições, se a gente for pensar em instituições mais recentes, né, que tinham essa preocupação em integrar as pessoas com deficiência, não de incluir, né, que é o que a gente discute hoje, a gente tem as APAES, por exemplo, né, que são instituições que são subsidiadas aí pelo governo, existe uma parceria, né, entre o poder público e a iniciativa privada para atender as pessoas com deficiência. A gente tem as escolas especiais, né, que são escolas aí de caráter público, né, aí em Barbacena mesmo tem a Maria do Rosário, que chama, me corrija se eu estiver errado, a escola especial para atender, né, pessoas com deficiência. Aí a gente ainda tem, né, o surgimento aí das escolas regulares, com os polos, né, eram escolas públicas de ensino regular, mas que ela era considerada um polo de atendimento de pessoa com deficiência, ou de surdez, né, o de cegos. Depois ainda tem as turmas especiais. Existia a escola regular, mas você tinha uma turma específica só para atender alunos com deficiência. Então, de certa maneira, esse formato, ele segregava as pessoas com deficiência. Né? Então, você tinha uma ideia de integrar, que era assim, agora elas têm uma perspectiva diferente sobre a deficiência, que agora elas têm condições de aprender, você parte do pressuposto que tem condições, mas, no entanto, você não inclui elas junto com as outras crianças, né, com os outros estudantes. Você cria espaços segregados para poder fazer esse atendimento. Isso, de certa maneira, é a integração. Até mesmo se a gente pensar a sala de aula, né, quando você coloca uma criança com deficiência lá no fundo da sala, junto com uma professora de apoio, você não está incluindo ela. Você está integrando porque ela está lá no cantinho, mas ela não está recebendo a mesma atenção que as outras crianças. Isso não é incluir, isso é integrar. Aí, só para a gente ficar claro essa questão dos paradigmas. Essa ideia de integração da pessoa portadora de deficiência, ela é de 1989, foi quando surge a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência. Aí a gente tem da LDB, né? Todas elas usam essa nomenclatura educação especial. Mas quando foi possível pensar na educação inclusiva?
efetivamente. Isso é bem recente. Foi em 2004, né? Aqui no Brasil, estou falando do Brasil, com a criação da SECAD, que é a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão. Tá? Ela foi criada só em 2004. Então, se a gente pensar que nós estamos em 2020, né, essa trajetória da inclusão aí, ela é bem recente dentro da história da educação, é muito, muito recente. E se a gente for pensar que uma lei, quando ela é criada, ela demora a ser aplicada, efetivada, né? Se pensar como que isso vai ser objetivamente e efetivamente colocado na sociedade, né? Aplicado nas escolas, isso leva um tempo, né? Para ser assimilado pelas pessoas, para ter formação adequada para os profissionais. Então, não é assim, de repente, a lei foi criada e no outro dia todo mundo mudou a mentalidade, todo mundo já sabe como fazer. Só que essa SECAD, ela não pensava só na educação especial, ela é muito mais ampla. Ela incluía a educação de jovens e adultos, incluía a alfabetização, incluía a educação indígena, a educação quilombola, a educação para os direitos humanos, e aí inclui também questões de gênero. Pensava a educação ambiental, também é uma preocupação dos direitos humanos, a questão da educação especial. Então, todas essas modalidades de educação foram pensadas por essa secretaria. Então, o que se implica? Implica em pensar que incluir, né, e em diversidade não é somente pensar a pessoa com deficiência, é pensar todas essas questões que envolvem aí a questão das pessoas que foram excluídas do processo educacional, né, que são os adultos que não tiveram acesso à educação na idade certa, pensar os indígenas, os quilombolas, todas as pessoas que, em certa medida ou de certa maneira, embora por questões diferentes, foram excluídas do processo educacional, dessa da questão do direito à educação. E, então, pensando nas medidas dessa secretaria para a educação especial, eu vou citar só um aqui, que aí já é o campo da Cristina Rio e da Ana, né? Eu não vou me aprofundar nisso, vou deixar para as duas falarem um pouco. A questão do atendimento, da educação especial, que é o atendimento educacional especializado, né? Que foi criado aí pelo decreto 6.571 em 2008. O que esse atendimento educacional especializado propõe? Que é um atendimento para as crianças com deficiências, com transtorno, né, de espectro autista, e a questão das altas habilidades e superdotação, né, que é um ponto assim, que é pouco discutido quando se fala na educação especial. Geralmente a gente se preocupa muito com a questão de trabalhar a questão do autista, a questão das pessoas com deficiência, mas também é um público do atendimento educacional especializado e os superdotados. Só que, diferentemente das APAES, das escolas especiais, esse atendimento, ele é numa sala de, como eu posso dizer, é um serviço de apoio, né, à sala de aula. Então, esse aluno, ele não vai ficar segregado das outras crianças, porque esse atendimento, ele vai efetivar o real aprendizado do estudante, mas no contraturno. Então, ele vai ter aquele momento de estar na sala de aula no ensino regular, juntamente com as outras crianças, e também no contraturno, ele vai ter um atendimento mais especializado, no sentido de atender, né, às necessidades específicas ou da deficiência, ou das altas habilidades, né? A especificidade do que aquela criança efetivamente necessita no seu atendimento. Né, o convívio em sociedade, o direito à aprendizagem e, ao mesmo tempo, um outro momento que também é de aprendizagem, mas mais específico para a necessidade daquela criança ou daquele estudante, dependendo da idade.
E uma outra questão, né, já que eu estou falando da questão da diversidade e da inclusão numa perspectiva mais ampla, é da Lei 11.645 de 2008, que ela vai complementar a Lei 10.639 de 2003, que é colocando no currículo, né, das escolas o ensino de história africana, afro-brasileira e indígena. E o que isso representa? Né, dentro dessas ações que eu estou falando, todas dessa questão da secretaria que garante diversidade e inclusão. Que a diversidade, ela engloba, né, como eu falei com vocês, diversas camadas da sociedade, diversos indivíduos que foram excluídos do processo educacional historicamente. Uma outra medida que é muito polêmica, né, é a questão das cotas que foram criadas. Tanto que são polêmicas, que essa SECAD ela foi extinta em 2019, né, pelo atual governo, exatamente porque ela traz questões que são consideradas como ideológicas e que não devem ser abordadas na escola. E aí, assim, se a gente for pensar que direitos humanos não é uma discussão que deve ser feita na escola, que educação ambiental não é uma discussão que deve ser feita na escola, que a educação de jovens e adultos não é uma preocupação da escola, né? A gente fica, então, para que serve efetivamente a escola? Mas aí, só retomando aqui as cotas, para assim, para a gente dar um meio fim nessa minha fala aqui, a questão das cotas, né, quando elas foram pensadas, né, tem gente que é contra, tem gente que é a favor, mas elas foram criadas no sentido exatamente de se pensar que, embora a educação seja um direito, as desigualdades sociais estão aí colocadas, né? Tem várias outras questões que não somente o direito à educação e que influenciam nesse direito que precisam ser reparados. E aí as cotas foram uma solução para isso. Quem entende para uma perspectiva mais liberal de educação vai falar que essas cotas são um privilégio, né, dos negros, um privilégio das pessoas com deficiência, um privilégio das pessoas indígenas. Por quê? Porque essas pessoas partem do pressuposto de que o direito à educação é igual para todo mundo, né? E aí, então, dentro dessa lógica, existe uma meritocracia em que quem acredita nessa igualdade acha que a pessoa, por esforço, ela não precisa de cota, ela não precisa de lei específica, porque com o próprio esforço ela vai atingir aquele objetivo. É mais ou menos você pensar assim, colocar uma pessoa cadeirante, né, e uma pessoa que anda, e falar com as duas assim, suba aquela escada, né? É mais ou menos assim. Então, ao mesmo tempo que existe a escada lá, todo mundo tem direito de subir aquela escada, alguns têm a condição para fazer e outros vão precisar de uma acessibilidade para poder fazer aquilo. Então, essa questão da acessibilidade, a Cristina domina mais que eu aí, questão da acessibilidade comunicacional, né, a acessibilidade física, depois ela pode falar um pouquinho aí para a gente sobre isso. A gente precisa garantir o acesso. Então, quem não concorda, né, com essa perspectiva liberal, né, e que até acha que você criar cotas e criar espaços específicos, leis específicas, está segregando ainda mais quem já foi excluído do processo educacional, na verdade está desconsiderando outras questões, né, que os movimentos sociais estão aí presentes, reivindicando, que é a questão de que não existe essa igualdade de direitos, né? Se a gente for pensar, quem tem mais condição social tem condições de pagar um advogado e ter defesa. Se você for ver lá na prisão, tem muito mais gente sem dinheiro do que rico, né? Os políticos estão aí para mostrar, estão todos soltos, enquanto geralmente quem roubou lá um chocolate está preso, né? Ou às vezes está lá acusado injustamente porque não tem condições de pagar um advogado. Então, se a gente for olhar efetivamente, né, a lei ela não se aplica de maneira para quem tem dinheiro e para quem não tem. Para além dessa questão,
né? Se você parte do pressuposto que a lei não atua de forma igual para todo mundo, você tem as minorias, que são os negros, que são, né, os indígenas, a questão aí das pessoas com deficiência, elas não tiveram historicamente seus direitos respeitados. Então, elas veem essas cotas, veem essas leis, né, que as protegem, como uma reparação. Então, partindo do pressuposto de que as pessoas não têm esse direito igual garantido, elas precisam dessas leis para reparar essas desigualdades. E aí se tem o que se chama de equidade. Então, seria mais ou menos nesse ponto que eu queria chegar, né, da minha fala aqui, que é exatamente a gente pensar um pouco, né, esse ponto, né, de como fazer para a educação atingir a todos de uma maneira a diminuir desigualdades. Porque todas essas leis, né, até mesmo a cota aqui, que foi criada, elas estão pensando em termos estatísticos, né, porque às vezes a gente está preso à nossa realidade, vamos pensar aí Barbacena, comunidade quilombola, né, não é uma realidade muito próxima, embora tenha, eu acho que indo para Safur, ali, comunidade indígena, não é uma realidade muito próxima nossa. Mas se você for pensar na população da região norte ou da região nordeste, isso já fica muito mais presente. Então, em termos de políticas públicas, a gente não pode pensar só na gente ou no nosso contexto mais imediato. A gente tem que pensar que essa política ela é feita no âmbito nacional, né? Então, ela está pensando nas especificidades de cada região, mas ao mesmo tempo ela tem uma certa universalidade. Então, se essa lei aqui não precisa, mas em outra região ela é necessária. Né? Estatisticamente, a gente pode ver que a região norte e nordeste, o grau de escolaridade é muito menor que aqui, né? A questão da, da diversidade em relação à pessoa com deficiência. Até questão econômica. Às vezes a pessoa tem condição, ela tem a deficiência, mas ela tem condição econômica de ter toda a acessibilidade necessária que uma pessoa que não tem, né, deficiência física ou, ou a cegueira, mas que às vezes tem mais dificuldade de que uma pessoa com deficiência de ter acesso aos bens culturais, exatamente porque ela não tem condição financeira. Então, assim, a gente tem que pensar que embora exista deficiência, embora exista desigualdade, embora exista deficiência, que as desigualdades sociais, elas vão, de certa maneira, interferir na vida de todas as pessoas. Às vezes, a desigualdade social ela vai impor limitações que uma pessoa que a deficiência não vai ser não vai ser a característica que vai característica não é a palavra correta, mas não é o que vai pesar mais, né? Uma pessoa cadeirante, mas que tem recurso, que tem um carro automático, ou que tem condições de ter um motorista particular para transportar ela para qualquer local, ela não vai ter o mesmo empecilho, né, que uma pessoa que não tem a deficiência, mas que não tem condições financeiras de pagar o seu transporte. Eu lembro do professor Carlos Alberto Marques, não sei se vocês conheceram, que era cego, professor da UFJF, né, que eu tive a honra de ter como professor, e ele falava muito isso, que ele tinha condições, ele apesar de cego, ele tinha condições financeiras de manter os seus estudos, ele tinha motorista para levar ele para a UFJF, nem sempre isso nunca foi um empecilho para ele, o fato dele não enxergar. Agora, ele tinha um amigo que tinha que fazer medicina junto com ele, que ele teve que ele dormia em cima dos livros, porque tinha que trabalhar para poder comprar os livros que eram muito caros, ele tinha muito mais dificuldade com ele. Então, a gente só pensar, né, que nem sempre a pessoa ter deficiência, ou ter altas habilidades, ou ter o espectro autista, isso vai trazer limitação na vida dela. Deficiência não é limitação.
né, em si própria. O que vai depender dessas limitações é exatamente o acesso que ela vai ter, a comunicação, né, se ela vai ter garantidas as acessibilidades para que ela adquira o conhecimento. Não é uma incapacidade como se pensava lá no século XVIII. É simplesmente uma questão de não ter uma sociedade que ofereça a ela os meios para ela atingir o conhecimento e a aprendizagem, e ter acesso à aprendizagem. É isso. Muito obrigada, Paloma, por suas contribuições, como sempre, maravilhosas. Vou passar a palavra para a Ana, para a gente dar continuidade, tá certo? Toda sua, Ana. Certo, vamos lá. Estão me ouvindo? Tá, tudo bem? Muito bem. Os alunos ficam todos, só as fotinhas aqui mesmo, né? Mas estão nos ouvindo, né? A maioria são estudantes mesmo da UENG, né, Cris? Estou falando aluno, mas é porque estou vendo aqui essas carinhas jovens, muito jovens, pelas fotos, né? Tem, nós temos alguns. Aí tem gente da pedagogia, da UFJF, tem um mestrando de Mato Grosso. Ah, que bacana, Mas muito bom. A maioria tá? Certo. Bom, primeiro eu queria agradecer, né? Agradecer a Cristina Rio pelo convite, né? Agradecer ao curso de pedagogia que está organizando esse encontro, que tem sido muito válido, né? A gente estava conversando sobre isso no início, de como que conseguiu mobilizar tantas pessoas, né? Nesse momento de pandemia. É uma alegria também estar aqui ao lado da Paloma, né? Minha amiga, o professor Jorge também, então dizer dessa satisfação. E aí eu gostaria de começar dizendo, assim, de onde eu falo, né? Eu não sou especialista na área de inclusão, né? Mas eu tenho me ocupado com essa modalidade desde que meu sobrinho Lucas foi diagnosticado com o transtorno do espectro do autismo, né? Então, talvez nos últimos 10, ele tem 15, então nos últimos 10 anos, pelo menos, né? Eu tenho procurado conhecer mais sobre o autismo, e procurado conhecer mais sobre os processos de inclusão do estudante autista também, né? E aí, obviamente, que estando inserida no campo da educação, né? Então, como a professora Cristina falou no início, eu atuo lá no Instituto Federal de Educação, né? Aqui no campus Barbacena. Então, esse tem sido também um campo de estudo e também de atuação profissional, né? Então, lá no IFE, eu trabalhei com a disciplina já algumas vezes de educação inclusiva, né? Especialmente no curso de licenciatura, e também atuo como técnica no núcleo de ações inclusivas, né, que busca atender às necessidades dos estudantes dos cursos técnicos integrados e estudantes dos cursos superiores, então intermediando essa relação, né, entre professor e aluno, e na proposição e também no acompanhamento das estratégias inclusivas adotadas. Né? Então, só para contextualizar um pouco, assim, de que lugar eu venho aqui falar com vocês hoje, né? E aí, antes de entrar na temática mesmo da nossa roda, né, que eu achei excelente a proposta da Cristina, da gente pensar, assim, o papel do professor, né, de uma enorme importância, assim como a Paloma, eu também queria chamar a atenção para algumas questões desse caminho que percorremos, né? Mas acho que a minha fala vai mais complementar a Paloma do que trazer os elementos que ela trouxe. Então, acho que vai ser bom, que a gente vai dialogar de uma certa forma, assim, a fala da Paloma até me ajudou aqui a pensar também nas questões que eu trouxe, eu acho que vai complementar, né? Mas acho que é importante chamar a atenção, então, para esse caminho que a gente percorreu, né? E a Paloma já trouxe alguns elementos, para que, de fato, o acesso à educação se tornasse um direito a crianças e adolescentes com deficiência, né? A Paloma colocou isso muito bem também, né, de que a gente sabe que no Brasil foi um longo caminho, foi uma longa duração de atendimento educacional direcionado à pessoa com deficiência, separado da educação ofertada àqueles que eram tidos como normais, né? Então, a Paloma mostrou esse caminho de como que antes eles estavam segregados, depois, quando vão para a escola, ficam em classes especiais, separados, e muitas vezes, hoje ainda, a gente vê nesse contexto ali o aluno isolado somente com seu professor de apoio, né? Então, acho que ela delimitou isso muito bem. Então, é importante a gente ter em vista de que, por muito tempo, o lugar do deficiente não era a escola, né?
E aí a gente está vivendo agora um tempo em que muitos direitos estão sendo atacados, né? E para essas pessoas, então, ter o direito garantido não é uma constante, né? Ou seja, é uma luta, né? Historicamente, os deficientes têm os seus direitos atacados, né? A gente não pode perder isso de vista. Então, vejam, eu, Paloma, a gente não deveria mais discutir, a gente não deveria mais precisar começar a nossa fala discutindo a garantia do direito ao acesso à escola regular, né? Mas sempre que a gente vai falar, acho que é quase que inevitável, a gente começa dizendo da garantia desse direito, desse lugar que é necessário reafirmar. A gente está constantemente tendo que reafirmar esse lugar, né? E aí, a gente deveria, então, estar discutindo o quê? A gente deveria estar discutindo, então, como vamos possibilitar a permanência desses sujeitos na escola e a aprendizagem com qualidade, né? Mas, considerando esses constantes avanços e retrocessos, a gente acaba tendo que considerar, retomar esses marcos para a gente reafirmar o direito dessas pessoas à educação, né? E aí, então, eu vou fazer muito rapidamente, Paloma já trouxe, vou trazer só alguns pontos, porque realmente acho que é importante, né? Um primeiro marco fundamental a se considerar é a Constituição de 88, né? Que além de afirmar um preceito fundamental de que somos todos iguais perante a lei, sem uso de qualquer adjetivo depois de iguais, somos iguais perante a lei, avança também no que se refere ao direito das crianças a frequentarem as escolas regulares, né? Então, lá já na Constituição de 88, a gente tinha essa indicação. De lá para cá, outros dispositivos também merecem destaque, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, o próprio movimento ali que teve aqueles movimentos mundiais mesmo da educação, as conferências, né? Que traz, inclusive, a Declaração de Salamanca, lá em 1994, né? Que é um documento muito importante, onde se configuram-se, então, espaços para que os países pudessem discutir essas políticas, né? Então, vejam, a Paloma indicou aqui a LDB e a criação da secretaria lá em 2004, mas a gente pode retroceder um pouquinho mais, né? Por quê? Porque lá, em 1994, o nosso país é um dos países que assina essa declaração, né? Então, signatário dessa Declaração de Salamanca, que traz uma série de questões que, então, obrigam o nosso país a pensar nessas questões de reorganização da escola para atendimento a essas pessoas, né? Já lá em 1994, né? Então, a gente pode pensar que há pelo menos 25 anos, o nosso país assumiu esse compromisso de promover transformações no seu sistema educacional para se adequar a essa proposta da declaração, que traz lá os seus preceitos fundamentais, né? Depois, como Paloma chamou atenção, a gente tem a LDB, e aí nos anos 2000 também uma série de documentos, né, que a gente poderia tratar aqui, Política Nacional de Educação Especial, a própria Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a Lei Brasileira de Inclusão, que são documentos fundamentais para trazer, então, essa organização do sistema educativo para atender essas pessoas, né? Depois também, ainda nos anos 2000, outras leis e documentos da pasta da educação, né, que foram muito importantes, que vão regulamentar especificamente o Braille, Libras, acessibilidade, né, os núcleos de atenção a altas habilidades, a lei específica do autismo, né? Então, assim, o que eu quero chamar a atenção é que é inegável a importância desse conjunto de leis e documentos que reafirmam esses direitos já adquiridos, direitos já garantidos, né? Explicitando, então, esses direitos e detalhando as garantias de cada grupo, né? De como que constantemente a gente tem que estar nessa busca. E aí eu volto a dizer que atualmente a gente vive esse momento de debate, né, em torno das questões da educação e também, obviamente, da educação inclusiva. Né, a gente acompanhou na semana passada, a Paloma chamou atenção para essa questão da cota, né, o nosso ex-ministro que revogou a garantia da cota para deficientes em programas de pós-graduação, né, depois, felizmente, essa ação não foi para frente, mas a gente ainda tem, por exemplo, no Senado, um projeto de lei que tramita, que institui uma nova política, né, de educação especial inclusiva para autistas e outras deficiências, né, então é o PL 3803 de 2019, e aí tem uma série de contradições e riscos que a gente pode incorrer, né, entre outras coisas, prevê, inclusive, o atendimento a crianças e adolescentes fora da escola.
né? Então, esses direitos, eles estão constantemente sendo colocados em pauta, né? Então, a gente não pode perder de vista isso, que as políticas públicas voltadas para esse público, né, para crianças e adolescentes com deficiência, representam um campo de disputa e um campo de luta, né? Luta das famílias, dos profissionais da educação e, obviamente, dos deficientes, né? Então, algo que é fundamental ressaltar, né, é o direito dessas crianças e adolescentes de estarem na escola, tá? O direito dessas crianças e adolescentes aprenderem, né? Seja em qual espaço estiverem. Bom, e aí, então, entrando mais propriamente aqui na questão da mesa, como que a escola, então, pode garantir a permanência e o sucesso escolar desses sujeitos, né? Eu trouxe alguns apontamentos aqui, são 4 questões que eu elenquei, e a minha fala, ela vai se pautar no estudo de 3 especialistas, assim, que eu tenho lido, que eu tenho conversado não, que eu não as conheço, né, mas eu tenho dialogado mais, assim, nos meus estudos, nas minhas pesquisas, né, que são, então, a Maria Tereza Mantuan, que é da Unicamp, a Silvia Orro, que é professora da UNB, e a professora Adriana Pereira Borges, que é a professora da UFMG, né? Então, de que forma que essas estudiosas, né? Então, eu estou falando aqui, essas questões que eu vou colocar agora são questões pautadas por elas, né? De que forma que essas autoras nos ajudam a pensar, então, essas questões inclusivas, né? Então, eu trouxe esses, pelo menos, eu dividi aqui em 4 apontamentos que eu acho que são importantes para a nossa conversa. Um primeiro ponto, então, são 4, né? Um primeiro seria, então, acreditar na capacidade de aprender de todos os alunos, sem exceção. Né? Isso até parece um lugar comum, mas eu acho que é importante ressaltar, né? Quando a gente fala desse movimento da educação inclusiva, a gente está falando de uma mudança de paradigma, né? De uma mudança de paradigma maior, que não atinge apenas os alunos com deficiência, né, mas também aqueles outros que apresentam dificuldade de aprendizagem e os demais estudantes, né. Então, o que eu estou querendo dizer? Que a educação inclusiva, ela vem questionar fundamentos e práticas que estão arraigados na nossa escola tradicional, né. O professor Pacheco, ele nos trouxe esse questionamento, né. Se eu não garanto a aprendizagem de todos os alunos, é preciso repensar esse modelo, né. E aí é preciso que esse modelo esteja estruturado, então, em função das necessidades dos alunos, né? Seja os estudantes com deficiência, seja os estudantes com dificuldades de aprendizagem, é preciso estar pautado no aluno, né? E aí o Pacheco, inclusive, ele propõe, ao invés de tratarmos de dificuldades de aprendizagem, a gente começar a pensar também em dificuldades de ensinagem, né? Eu gosto desse termo dele. E, então, não podemos desconsiderar que as nossas escolas não abarcam mesmo todos os alunos, né? Ninguém aprende da mesma forma, no mesmo tempo. E, então, quando falamos de inclusão, fica parecendo que é algo muito radical, algo que, assim, que parece que a inclusão está trazendo essa mudança, essa forma de pensar, quando, na verdade, a gente precisa repensar o nosso modelo, né? Precisamos repensar esse modelo. Mais do que nunca a gente tem visto isso nesse formato agora que estamos, né? Mas, então, e repensar para quê? Repensar para que se possa concretizar ações que vão favorecer a aprendizagem de todos os alunos, né? E aí, no caso do aluno com autismo ou qualquer outra deficiência, não é diferente, né? É preciso compreender que essa criança ou adolescente é um sujeito aprendente, né? É o que a Paloma falou, assim, não pode ser algo limitador, né? E isso faz toda a diferença no processo de ensinar e na qualidade que eu vou, na qualidade da relação estabelecida entre professor e aluno, né? Então, esse primeiro ponto, acreditar na capacidade do meu aluno, né? Um segundo, que eu acho bem interessante, que é a Silvia Orro que vem trazer, que é o cuidado com a presença e o poder do diagnóstico no espaço escolar. Eu acho que essa discussão dela é muito importante, que ela vai nos dizer que tanto na rede pública quanto na privada, há profissionais que exigem, muitas vezes, que os pais apresentem um laudo médico, né, para que o aluno possa ter acesso ao atendimento educacional especializado, né? Ou então frequentar uma turma com um número menor, ou então para repensar o processo de avaliação, quando, na verdade, essa deveria ser uma especificidade pedagógica para qualquer estudante, né? Uma especificidade, uma avaliação pedagógica realizada pelo professor junto ao seu aluno para repensar as suas estratégias de aprendizagem, né? Para o processo de ensinar e aprender.
E aí, depender, então, dessa avaliação médica, para se decidir o que vai fazer ou não como estudante, a gente acaba perdendo o que é uma especificidade da escola, né? Uma especificidade do trabalho docente. Então, assim, vou esperar o diagnóstico para saber o que eu faço com esse aluno. Muitas vezes a gente escuta isso nas escolas, né? Mas eu ainda não sei qual é o diagnóstico dele, o que eu vou fazer, né? Como se o médico fosse enviar o diagnóstico lá. Ele tem, então, autismo leve, você vai fazer isso, isso, isso. Ou ele tem um autismo moderado, severo, enfim. Não é assim, né? Não podemos tratar dessa forma, né? Tem algumas avaliações e proposições que são específicas da escola, e a gente não pode perder isso, não podemos perder essa dimensão específica da escola, né? É o professor quem deve definir essas estratégias. A gente não deve ficar a cargo de um diagnóstico, né? Mesmo porque se a gente pensa, por exemplo, no autismo, esse enquadramento, por exemplo, de nível, né? Que muitas vezes o professor vai esperar, vou ver se for autismo leve, vai ser isso. Ele não é estático, né? Ele pode mudar. Ou seja, com intervenção, um autista que era moderado, ele pode vir a ser um autismo leve, né? Da mesma forma, se nada for feito por um autista leve, ele pode se tornar, pode precisar de muito mais suporte, né? Então, não é estático. Se não é estático, na escola também não pode ser estático, né? Então, o diagnóstico, portanto, ele não traz respostas para o desenvolvimento de metodologias, para atividades pedagógicas para os alunos. Essa é uma questão específica da escola, né? E não vai trazer, né? Então, por que não vai trazer? Porque desenvolver metodologias e atividades pedagógicas é específico da escola. E que bom que é específico da escola, né? Então, não podemos perder isso de vista. Aí, já chegando no terceiro ponto, né? Eu não sei se eu estou passando aqui muito meu tempo, Cris, você pode me falar aí, por favor, se eu tiver. Tá? Pode continuar, está passando. Então, vamos lá. Não falta muito, não. Estou no terceiro ponto. No terceiro, então, estar interessado que o educando aprenda, né? A Silvia Orro também vai ressaltar que é preciso que a comunidade escolar, ela não se desresponsabilize do processo de aprendizagem do aluno com deficiência, né? Com autismo, com qualquer outro tipo de deficiência, alegando que não está preparada para receber aquele aluno, ou utilizar o diagnóstico, como eu disse, para segregar, ou rotular, ou limitar esse estudante, né? E aí, para explicar essa questão, eu gosto muito que ela usa um exemplo, que ela vai comparar, assim, ao atendimento do pronto-socorro, né? Ela vai falar, se uma pessoa sofre um grave acidente, né, e chega para ser atendido no pronto-socorro, e aí o médico vai dizer, olha, eu sinto muito, mas eu não estou preparado para tratar do seu ente querido, né? E a gente não vai aceitar por quê? Porque você vai entender, vai esperar, pelo menos, né, que o médico se prepare para as questões de saúde, se ele está num pronto atendimento, então que ele dê conta da complexidade da qual ele pode se deparar, né? E o mesmo ela vai dizer que deve acontecer na escola, né? Se eu compreendo que é direito do meu aluno estar na escola, eu não posso mais dizer que eu não estou preparada para esse aluno. Se é um direito do meu aluno, se é direito desse estudante com deficiência estar na escola, a escola tem que estar preparada para receber esse estudante, né? E aí, é preciso que busquemos, então, alternativas, né? Estejamos interessados em aprender de que forma que esse aluno aprende, que estejamos interessados também em discutir formas para que ele tenha sucesso na vida escolar, né? Que estejamos abertos para discutir, para compreender as particularidades desse aluno e abertos também, como eu disse lá no início, para rever o nosso modelo de educação, né? Então, voltando naquela questão que eu falei inicialmente, né, que a educação na perspectiva inclusiva, ela questiona esses fundamentos que estão arraigados na nossa escola tradicional, né? E aí, se a gente não questionar, se a gente não levantar esse caráter seletivo, esse caráter de homogeneidade da nossa escola, esses métodos e técnicas de ensino que não atingem todas as crianças e adolescentes, nós não conseguimos pensar e avançar nas questões da inclusão. É preciso, sim, questionarmos essas questões, esses pontos, né? Da seletividade, da homogeneidade, dos métodos e técnicas que não atingem todos os estudantes. Por último, né, um quarto ponto que ela vai trazer com relação também ao papel do professor regente, né, então, do professor de apoio, né, professor regente, papel do professor, mas um papel do professor como mediador, né,
Um papel de um mediador que vai perceber o potencial, o fator motivador para favorecer o processo de aprendizagem desse estudante, né? Então, todos os momentos de aprendizagem, eles podem ser enriquecidos pela intenção do professor mediador também, né? Se tratando aqui de professor mediador, mas a gente poderia pensar, por exemplo, no papel do professor de apoio, que está ali junto com aquele estudante especialmente, né? Se a gente pensar, por exemplo, na rede estadual, que a gente tem um professor de apoio para esse estudante. Então, partindo daquilo que o aprendiz já sabe, já conhece, partindo daquilo que é mais elementar, outras atividades de maior complexidade podem ser propostas, né? Então, algumas questões que eu acho importantes que ela coloca e que há de se refletir, né? Por que esse conteúdo é importante para ser aprendido? E como esse aprendiz aprende? Né? O que ele traz consigo de conhecimento e como que eu posso fazer uso desse conhecimento? Quais são as suas áreas de interesse? De que forma eu posso aproveitar essas áreas de interesse na minha proposição na sala de aula, né? E aí ela sugere, então, achar um ponto ótimo de cada criança e motivar a explorar essa habilidade e, a partir dessa, outras serem trabalhadas. Né? Então, ela vai destacar uma série de possibilidades, pensando no autismo, né? Silvia Orr, o livro dela é específico para as habilidades do autismo. Então, ela vai falar de uma série de habilidades. Às vezes, o estudante tem uma habilidade maior na música, na pintura, seja nas artes, seja, né, em uma área mais específica que a gente possa trabalhar, destacando as suas habilidades para, então, trabalhar os outros pontos. Né? Então, assim, conhecer também os seus campos de dificuldades e o que precisa ser trabalhado e superado. Né? Então, não se trata aqui, obviamente, de privilegiar um certo domínio de conhecimento em detrimento do outro, mas de valorizar o interesse desse aprendiz, né? Dando-lhe oportunidade de aprender a aprender. Então, a partir daquilo que é mais prazeroso, ele vai aprender a aprender, visando a aprendizagem depois de outras categorias, né? Então, focar naquilo que tem sentido e significado para o aprendiz. Acho que isso resume bem, né? E aí, isso é imprescindível, né? E deve ser, então, planejado com muito cuidado, para que saiba também em que eu vou investir, como vou investir, para que ele aprenda. Né? É estar interessado, então, que o meu estudante aprenda e como ele pode aprender. Né? Nesse contexto que a gente está vivendo, né, da pandemia, cada vez mais fica clara a necessidade da gente desescolarizar o nosso olhar. E aí eu estou trazendo esse termo lá do professor Miguel Arroyo, que eu ouvi uma fala dele essa semana, e ele fala exatamente disso, assim, de como que é importante a gente começar a pensar nessas questões da escola, né? O que é mais importante? Né? É mais importante cumprir todo o conteúdo, o currículo da escola no tempo estabelecido pelo nosso sistema de seriação, ou mais importante que o estudante aprenda, né? E conseguir respeitar, enfim, o seu tempo. Bom, e aí, já chegando ao fim, eu acho que é importante ressaltar a importância, então, de entender o aluno na sua especificidade, né? Lembrando que o que é bom para um aluno com deficiência, muitas vezes, vai favorecer a aprendizagem de uma turma inteira, né? Às vezes, uma revisão na metodologia ou na técnica do professor para atender aquele estudante pode favorecer a turma inteira. Precisamos urgentemente repensar a nossa escola nessa perspectiva inclusiva, né? Que abarque as diferenças, que respeite as diferentes formas de aprender, né? Então, é imprescindível garantir aos alunos tempo e liberdade para aprender, né? Acho que na fala do Pacheco também ele trouxe um pouco isso. E aí, parece que os alunos com deficiência podem nos dar algumas respostas, né? Respostas que acabam abarcando todos os estudantes da turma, né? Então, é preciso, portanto, reconhecer e potencializar as habilidades da criança ou do adolescente com deficiência, e aí esse é o nosso maior desafio, né? Eu gosto muito da fala de um jovem australiano chamado Chris Burney, acho que é isso que pronuncia, mas tem vídeos dele no YouTube, tem TED e tal, e ele atualmente se dedica a falar sobre o autismo em palestras em escolas. E aí, numa dessas palestras, ele conta de uma professora que ele teve aos 13 anos e que teve a sensibilidade de lhe dizer que ele tinha uma mente diferente e que ele se movia de uma forma diferente. Ela também notou diferença nas suas palavras e na sua criatividade.
E aí ela criou plataformas para que o Cris pudesse contar as suas histórias. O Cris diz que naquele ano ele deixou de ser o cara estranho da escola para virar o grande contador de histórias no ambiente escolar. E até hoje ele conta suas histórias de vida. Né? Então, ele conta quantas barreiras ele teve que vencer na escola. Né? Barreira da dificuldade, dos olhares, das risadas. Barreiras que ele pôde vencer porque ele teve uma rede de apoio na família, entre os seus professores e entre os seus amigos. E aí é o Cris também que fala, em uma das suas palestras, da trajetória do Leonardo da Vinci, né? Que algumas pesquisas recentes falam que a forma como ele escrevia, ou a forma como ele pensava, talvez ele estivesse dentro do espectro do autismo, né? E aí vejam aí o legado que o Da Vinci nos deixa, né? No campo das artes, da invenção, da matemática, enfim. E a lição que ele nos deixa é que toda criança no espectro do autismo vai ser como ele? Não, né? E nem poderia ser, porque o espectro, a gente fala de um espectro que é longo e variado, e cada um tem as suas especificidades. Mas a lição que ele nos deixa é que ele tinha uma rede de pessoas também à sua volta, que trabalharam as suas habilidades e as suas dificuldades. Né? Então, vamos pensar hoje, se o Da Vinci tivesse nascido, se ele ia ser capaz de fazer as coisas que ele fez na sua época. Né? Ou será que ele ia ser rotulado num diagnóstico? Né? Então, o Cris chama atenção para a nossa tendência de rotular essas crianças e adolescentes e as deixá-las para trás. Né, impedindo os Da Vinci de hoje, né, eu gosto muito dessa fala dele. E é aí que nós podemos fazer a diferença enquanto educadores, né? Todos nós temos um papel na rede motivadora de uma criança ou de adolescente, e precisamos criar plataformas para dar a essas crianças e adolescentes visibilidade e respeito no ambiente escolar, né? Então, ele nos chama atenção para que possamos encontrar o nosso lugar na rede dessas crianças e descobrir que não há nada melhor do que ver crianças e adolescentes prosperarem. É isso, Cris. Obrigada, gente, pela paciência em ouvir. Obrigada, Ana. Trouxe contribuições excelentes. É só para pontuar que, quando eu listei os alunos, teve um aluno que colocou aqui, tem aluno do IF Barbacena também. Ah, que maravilha! Aí, é o Felipe Monteiro. Ótimo. Tá? Eu estou acompanhando os chats, por enquanto está todo mundo concordando, comentando, mas não tem questão ainda. Então, está todo mundo falando que ficaria aqui, ó, te ouvindo 2 horas, então o dia inteiro. Tá? Obrigada pela generosidade. Todo mundo. Agora eu vou passar a palavra para o Jorge, para a gente dar continuidade, porque eu tá um complementando o outro. Então, vamos na continuidade. Jorge, Maravilha. Toda a sua palavra. Tá, fica até difícil. Fica até difícil falar alguma coisa depois dessas duas, né? Mas, parabéns, Paloma, tá? Pela explanação. Parabéns, Ana, pela excelente explicação, né? E muito bem contextualizada. Não sei se eu vou conseguir chegar à altura, mas eu vou falar algumas coisas aqui. E eu gostaria de começar fazendo uma pergunta para todos que estão aí nos escutando. Será que as escolas estão preparadas para receber as pessoas com deficiência ou com transtornos globais, as pessoas que têm algum tipo de transtorno? Será que essas escolas realmente estão preparados? Os professores estão preparados? Será que a comunidade também apoia essas escolas? Como que isso está funcionando na prática, né? Acho que eu vou puxar mais para esse lado, tá? E eu gostaria de colocar aqui, eu não sei se eu vou conseguir compartilhar, o quanto que nós temos hoje de alunos com deficiências ou transtornos globais matriculados em escolas regulares, tá? O quanto que isso cresceu em 9 anos, tá? Em relação a números. Eu não sei se eu consigo aqui, a Cris estava me falando que eu consigo projetar aqui, para vocês terem uma ideia. Como que eu faço isso, eu não sei, tá, Cristina? Você pode... Você já abriu o tá arquivo na janela aí?
Ele está aberto? Se ele está aberto na janela, tá. Então, você vai lá, apresentar agora, lá embaixo, na barrinha. Espera aí, que eu tenho que voltar na reunião, né? Você põe uma janela, diminui a janela e põe uma do lado da outra. Geralmente eu faço agora. Aí, apresentar agora. Tá. Aí, você vai lá, uma janela. Na hora que aparecer uma janela, vai aparecer a janela que está com o arquivo. Ah, que ótimo, Cristina. Apareceu? Aí você clica nessa janela que está com o arquivo e compartilha. Tá aí? Não, você tem que deixar o arquivo aberto antes de compartilhar a tela, no caso do... Estava aberto. Você tem que deixar ele aberto. Você não pode fechar ele. Aí nos 3 pontinhos lá, você vai em apresentar tela. Apareceu o gráfico, Educação Especial Inclusiva. Apareceu aí? Apareceu. Cinza com verde. Eu mesmo passei vergonha, né? Olha só, esse gráfico foi tirado do Anuário Brasileiro de Educação Básica de 2019, tá? E ele é muito bom para ilustrar, eu gosto muito de gráficos, porque eles nos dão uma visão geral de como está a situação, né? De matrículas, né? De crianças, de alunos com deficiência e transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação no Brasil no ano de 2009 até o ano de 2018. Olha como que esse gráfico, como que ele vai se invertendo. Em verde, a gente tem as classes comuns, tá? Então, a gente tinha nas classes comuns em 2009 cerca de 27 mil alunos, tá? Com algum transtorno ou deficiência. Olha o quanto que isso aumentou de 2009 a 2018. Tá? Em 2018, há 2 anos atrás, esse número praticamente quase que triplicou. Tá? Ou triplicou, não sei. Tá? Se for fazer a conta aí, porque eu não vou fazer a conta agora não. E olha como que as classes especiais, né, nas escolas especializadas, elas foram diminuindo ao longo desse tempo de 9 anos. Tá? De 47 mil alunos que nós tínhamos em 2009, em 2018, esse número caiu para 1/4, né, mais ou menos. 75% desses alunos já não estavam mais matriculados em 2018. Então, isso já nos dá a visão. O gráfico continuou aí, porque eu voltei para a minha tela. Continuou, tá aí? Você tem que parar. Então, isso nos dá... Não vou parar, não, vou deixar ele aí. Então, isso nos dá a visão de como, né, como que nós, professores, às vezes a gente fica assim, né, vocês que estão lá na sala de aula, que estão se preparando e ouvem falar sobre educação inclusiva, sobre inclusão na escola, que acha que ainda, não sei se eu vou deparar com a inclusão, quando eu for deparar, eu vou ver o que eu vou fazer, né? Então, esse gráfico aí, ele é excelente para nos nortear o quanto aumentou o número de pessoas com deficiência, de crianças com deficiência, né? Ou algum transtorno global nas escolas, nas salas que eram ditas, né, salas de escolas normais. Então, vocês acreditam que vocês nunca vão ter contato com uma criança ou que isso fica uma questão à margem do trabalho de vocês? Não vai, tá? Com o andar da carruagem, provavelmente isso vai ser uma discussão central do trabalho de vocês, tá? De como trabalhar a inclusão dentro da sua sala de aula, onde você vai trabalhar, onde você vai atuar, tá? Porque você vai deparar com essas crianças e em vários tipos de deficiências e transtornos, tá? Como eu digo na nutrição, não tem como se tratar só pressão alta, só diabetes ou só hipercolesterolemia, não. Às vezes uma coisa está unida em uma pessoa só, todas as coisas estão unidas em uma pessoa só, ou várias pessoas, se você tem que atender várias deficiências ou transtornos, tá? E aí,
a pergunta que eu faço é, será que nós, né, vocês que vão trabalhar na escola, estão preparados para essa realidade também? A escola a gente sabe que não está preparada, né? E nós, o que a gente tem feito para mudar esse papel, né? Para melhorar esse papel, para melhorar a inclusão dessa criança na escola, para que ela não seja ainda vista como um transtorno, né? Uma coisa difícil de se trabalhar, eu não sei trabalhar, às vezes eu escuto as alunos na sala de aula falando que a professora a professora da sala normal, né, que não é a professora de apoio, a professora regente, ela simplesmente ignora a criança, mas será que ela ignora essa criança porque ela é preconceituosa, ou será que ela ignora essa criança porque ela não sabe lidar com essa criança? E aí o medo gera essa regressão. Eu acredito que o medo gera essa insegurança que gera esse afastamento dessa professora, dessa criança, né? Então, enquanto nós não estivermos preparados para trabalhar com essas crianças, elas realmente vão se sentir excluídas e elas serão excluídas na sala de aula, porque o próprio professor tem medo de trabalhar com essa criança, tá? Eu e a Cristina, a gente tem acompanhado algumas escolas aí, né, Cris? Sim. E nós temos visto que o que faz a diferença realmente é quando a escola, o professor, acredita na inclusão, tá? Quando ele acredita na inclusão, quando ele não faz de conta, quando a escola não é um faz de conta, é possível, sim, ter inclusão em escolas, né, regulares, com crianças sendo alfabetizadas, evoluindo, tá, ao seu tempo, e sendo respeitadas pelas suas deficiências e seus transtornos, tá ok? Isso vai depender muito do professorado e da direção da escola que está acolhendo essa criança. É o que a gente vê, né, Cris? A grande diferença acho que está nessas pessoas, né? E uma coisa que a gente vê muito também é a superproteção dos pais com determinados transtornos ou deficiências, que também é difícil o professor tratar isso, né? Às vezes a criança pode evoluir mais, mas a mãe tem medo da criança cair, ela tem medo da criança se perder, ela não deixa a criança ir sozinha para a escola, ela não cria uma rede de apoio, e aí isso fica mais difícil ainda para o professor evoluir com esse aluno, que já deveria estar muito mais na frente. Mas como a superproteção familiar é muito grande, essa criança não consegue evoluir porque a própria família não acredita nela. Também tem essa questão, né? Então, nós temos aí várias questões, né, que circundam a questão da inclusão na escola, que às vezes a gente culpa também somente a escola, que a escola não se remodela, né, para fazer com que a inclusão exista e não seja simplesmente uma integração. Mas também nós temos que mudar vários conceitos, até mesmo de sociedade, né, de comunidade, e até chegar nos pais, até chegar na direção. E isso é um trabalho de formiguinha, como a gente fala, né? Não é fácil você mudar a Ana falou que de 1994, né, nós já temos 25 anos que o nosso país assumiu o compromisso de melhorar as escolares para receber essas crianças na escola. Mas 25 anos é praticamente um dia, na verdade, na questão de políticas públicas, né? A gente tem o SUS aí, que já tem mais de 30 anos, e até hoje a gente não viu nenhum investimento concreto com relação ao SUS na saúde, tá? A gente tem muitas coisas, o SUS faz muita coisa, mas investimento realmente a gente não vê. E na educação também não é diferente, tá? A gente não vê realmente o governo investindo na questão da acessibilidade, né, na questão de melhorar as escolas, de melhorar também o professor com relação à sua formação, que é a formação continuada, né? Porque um professor não pode chegar hoje na escola e daqui 10 anos está dando a mesma aula. Ele tem que evoluir, né? Isso não existe mais, né? Com a modernidade líquida, que a gente chama de modernidade líquida, que é a mudança toda hora, né? Que o que é hoje, amanhã não é mais. Isso não existe mais, né?
Então, a gente tem que também trabalhar essa formação continuada, como eu e Cristina aí tem lutado, né, a Paloma, para mudar um pouco a cabeça também dos professores da educação básica, né, a gente trabalhando com os alunos agora e vamos trabalhar com os professores. Na verdade, tudo precisa ser mudado. Não é só uma questão de a escola tem que melhorar, ou o professor, tudo tem que mudar, para que a educação inclusiva realmente aconteça no contexto escolar. Apesar dela acontecer dentro de uma escola, todo o entorno tem que ser mudado. Se esse entorno não for mudado, a gente não vai conseguir fazer com que as coisas andem, né? E aí é um trabalho realmente de políticas públicas, é um trabalho pessoal com relação ao professor, é um trabalho também de gestão com relação à direção, é um trabalho também familiar com relação à família, tá? E não é fácil, não pensem que vai ser fácil, porque não vai ser, tá? A gente conseguir mudar isso. Os números só crescem com relação às matrículas e às crianças com deficiência que vem sendo, né, que vem entrando nas escolas para serem alfabetizadas e continuarem seus estudos. Esses números só aumentam. Em contrapartida, os investimentos cada vez mais diminuem. Então, como que você pode dar educação de qualidade se a demanda tem aumentado e os investimentos não? E aí eu fico muito triste como professor, porque a gente quer fazer, né? Eu vejo que as meninas, quando estão na sala de aula, elas querem fazer. Eu tenho uma aluna que eu coloco o nome dela, eu a chamo pelo nome da criança que ela apoia. Não vou falar porque não sei se ela está nem se ela tá aí, tá? Mas ela gosta tanto da menina que ela trabalha com ela, que ela é apoio da menina, que eu só chamo ela pelo nome da menina. Porque tudo para ela é a fulana. Nossa, a fulana hoje fez isso, a fulana hoje melhorou. E pelo que ela me falou, quando a menina entrou na escola, a menina, assim, era o pior prognóstico possível. E a evolução dela tem sido, assim, exponencialmente diferente do que falaram. Por quê? Porque ela realmente pegou a causa e abraçou essa causa. Então, enquanto nós, professores, não abraçarmos essa causa e fizermos o nosso papel também de formiguinha e deixarmos tudo na mão do governo também, a situação vai ficar cada vez mais difícil, né? A questão que a Paloma falou, que é a equidade, né, que a gente busca a equidade não é tratar todos igualmente, né? A equidade quer dizer que nós devemos tratar desigualmente os desiguais. Porque tratar todos igualmente, aquele que é desigual, ele nunca vai conseguir chegar no nível, né, do outro que está um pouco mais acima, seja de conhecimento, seja financeiro, seja qual for. Mas a gente sempre tem que tratar desigualmente os desiguais, dando mais a quem precisa de mais, tá? Então, esse é um princípio da equidade. E aí a Paloma falou muito bem a questão né, às vezes a pessoa tem a deficiência e aí ela tem a deficiência, mas a questão financeira dela ela é mais abastada, e aí isso flui melhor. Realmente ela tem razão, tá? Eu também trabalho com meu patrão que é cego, tá? Ele é médico, ele é um dos melhores clínicos que eu conheço. Eu falo do exemplo dele porque eu sou fã dele, tá? Pelo que ele faz. Mas por quê? Porque ele tem condições. Ele tem um motorista que dirige para ele tem a mim, que auxilia ele com relações didáticas e pedagógicas, apesar dele fazer questão de fazer tudo também, tá? Tudo ele também, ele participa das aulas e programa as aulas comigo, mas ele dá aula, tá? Ele tem uma secretária, 2 ou 3, 4, 5 secretárias. Então, qual a diferença? Percebe? Jorge, seu som está picotando, está travando. Praticamente igual. Está cortando, Jorge. Jorge, sua fala está toda picotada. Ele tem o suporte que ele precisa para ter essa desigualdade aí diminuída. Tá, deve ser. Melhorou. Oi. Melhorou. Oi. Melhorou? Então, melhorou. Vocês estavam até onde? Você estava falando do seu até onde? patrão. Pegaram tudo?
Então, pegamos. que a Paloma estava tem falando, né? E, sim, então a questão financeira a gente às vezes esbarra nela e ela é realmente um fator impeditivo para as pessoas conseguirem essa igualdade de condições, né? Mas a gente também tem que ver uma coisa, como eu e a Cris estavam discutindo na outra aula, né, Cris? A questão das cotas, a questão do racismo institucional e o racismo estrutural, que hoje em dia, tudo bem, as cotas existem, mas que a pobreza passou a não ter cara mais, né? Então, as cotas têm que existir, eu acredito que tem que existir, porque são políticas emergenciais, mas eu sou particularmente contra essa questão das políticas emergenciais sem o investimento na base, tá? O próprio nome já diz, é emergencial, ela quer sanar alguma coisa que é emergente, que está naquele momento. Mas se você não investir na base, aquilo que é emergente vai se tornar uma coisa crônica, entendeu? Então, quando é uma política emergencial, se ela não vem acompanhada de uma política de base, ela tende a se tornar uma política permanente. Isso não é legal. Entendem? Porque a gente acaba entrando no populismo, nas questões políticas que é dar o peixe e não ensinar a pescar, vem muito dessas questões. Não estou falando das questões de cota, tá, gente? Não estou entrando nas questões da cota. Só estou falando que a pobreza hoje passou a não ter mais cara, né? Apesar do negro estar inserido na pobreza, sim, tá? Ele está inserido, sim, mas ela também passou a não ter cara só dos negros, mas também passou a ter a cara de brancos, amarelos, de indígenas e de todo as minorias que hoje a gente chama, se a gente for somar todo mundo, é a maioria, tá? Se a gente for pegar um gráfico de políticas públicas do negro, os negros hoje, eles são quase 50% do país, tá? Então, é uma coisa que, minoria onde? Não é minoria mais, né, gente? Não é minoria. E a questão da deficiência também envolve questões éticas, que a gente quase não toca nesse assunto, né? Mas a questão de deficiência, ela entra nas questões éticas. Eu conheço uma pessoa que ela passou no concurso de cartório porque ela tem uma deficiência no olho. E ela usa dessa deficiência para passar nos concursos de cartório, que são concursos muito difíceis de passar. Mas ela não precisaria fazer isso, porque ela tem todas as condições cognitivas de passar no concurso. Mas como a lei ampara ela, né, a ampara, ela usa desse artifício para passar nos concursos de cartório, que são assim, quem conhece cartório aí sabe que é milionário. Quando você passa um concurso de cartório, você está, né, dependendo do cartório, é milionário. Então também existem as questões éticas. Será que essa deficiência será que eu preciso usar esse artifício da lei para garantir o meu direito? Ou será que eu posso? Ou será que eu não preciso desse artifício, né? Eu, por exemplo, eu falo com o Cristina que eu tenho TDAH, que ela tem que ter paciência comigo. Mas eu descobri TDAH com 40 anos, né? E eu cheguei até aqui sem nenhum impedimento, apesar de ser muito difícil para mim, né? E eu fui criando os meus próprios artifícios e fui descobrir com psiquiatra aos 40 anos que eu era TDAH. Mesmo assim, eu estou fazendo a terceira faculdade. Então, quer dizer, a questão da deficiência é muito mais complexa do que a gente imagina, né? Ela também envolve questões éticas. Ela existe, as leis existem para dar amparo a essas pessoas, mas ela tem que ser usada de forma correta para realmente dar amparo às pessoas que realmente precisam, né? Dessas políticas e dessas leis e dessa legislação toda que envolve a questão, tá? Eu não sei se eu estou falando muito, já são 8h20, já está quase na hora já, né, Cris? Então, eu queria deixar alguns conselhos para vocês que estão começando, né? E até para mim mesmo, que isso vale sempre, né? Preste atenção no seu aluno, como a gente falou ontem no Lúdico, né? Preste atenção no seu aluno, veja quais são as dificuldades dele, o que ele precisa, né? Como trabalhar com esse aluno. E aí vai do professor desenvolver uma metodologia. E aí não tem como a gente dar aquela receita de bolo que a gente falou ontem, né? Cada aluno vai responder de uma forma, tá?
É como filho. Uma mãe tem 10 filhos, nenhum deles são iguais. Podem ser gêmeos, vão ter personalidades diferentes. Então, cada aluno vai responder de uma forma a determinado estímulo. Então, para vocês que estão começando, né, preste atenção em quais estímulos o seu aluno responde melhor para você conseguir trabalhar e fazer um plano com que ele consiga se desenvolver na escola, não simplesmente ser um frequentador da escola, como a gente tem visto aí, né, que muitos alunos hoje com deficiência e com transtornos globais, são vários, né, não vou aqui ficar citando todos, mas a gente percebe que a dificuldade do professor de trabalhar com esses alunos é muito grande, e quando o professor não consegue entender o seu aluno, tá? Então, fica aí o meu conselho. Eu gostaria de agradecer, tá, a Cristina pelo convite mais uma vez, por estar me ensinando muito sobre inclusão, porque aprendi a gostar dessa temática com ela, né? Cristina, excelente nessa parte. A Paloma também, né? Que a gente tem feito algumas coisas juntos aí. E a professora Ana Carolina, né, Ana? Ana, você é professora do IFET, lá tem pedagogia? Não. A Ana tinha mandado uma mensagem aí que ela estava com problema no computador e não sei se ela voltou. Ela voltou, ela está aí. Ana, liga o seu som, por favor. Eu acho que ela trabalha, lá não tem, eu acho que é com educação física. Ela está com problema, eu acho que ela não está. Você está escutando, Ana? Tô ouvindo, gente. Meu computador está fazendo sinal para ela. Você não, tô ouvindo. Então, Ana é minha companheira de jornada de educação física. Qual que foi a pergunta? Desculpa. Em qual curso você atua no IFE? Ah, sim. Então, o meu cargo lá no IFE é de técnica em assuntos educacionais, né? Então, assim, a minha formação é em pedagogia, depois fiz mestrado, doutorado na área da educação. E aí eu tenho trabalhado junto às licenciaturas, especialmente a de educação física, que foi a última que eu trabalhei. Ah, que legal. Na licenciatura de educação física, isso. Sim, eu também dou aula de educação física na UENG. Muito bom. Ah, sim, excelente. Foi uma experiência bacana. É, muito legal, né? Principalmente trabalhar com criança. Nós vamos fazer muitos trabalhos agora, a partir de agora, juntos. Eu fui né? Eu fiquei por último, vocês fizeram todo o trabalho. Agora, eu vou ser bem Deixa eu tirar a apresentação aí. Tem várias questões no fórum, senão a gente perde um pouco o caminho. Tá certo? Vocês pontuaram muito bem, todos os três. É o que eu falei, o gráfico, tanto a legislação ela está posta, o gráfico do Jorge vem apresentando aí que a educação inclusiva não é mais uma utopia, ela se tornou uma realidade, né? E trouxe um novo cenário para a educação nacional. Só que a gente está vendo que esse processo de inclusão, nós saímos de um processo de exclusão, entramos num processo de integração e assumimos um discurso de inclusão. O que a gente tem que fazer um pouco de análise é se realmente nós já estamos no processo de inclusão, ou se a gente camufla a integração com um discurso de inclusão. Porque as atitudes que nós vemos nas nossas escolas são de integração. Como a gente vê atitudes de professores que ainda não assumem seus alunos, né? Aquela questão de colocar os deficientes lá atrás, com o professor mediador. A partir do momento que a gente vira e fala assim, nós temos o AEE, como a Paloma colocou, nós temos o professor mediador. Aí, o professor regente se coloca numa postura que não acha que esse aluno é seu. O aluno deixa de ser do professor regente e passa a ser do professor mediador, do professor aqui em Juiz de Fora bidocente, passa a ser aluno do professor da classe do AEE, né, Paloma?
Então, nós temos que tudo fazer uma reflexão sobre essa inclusão que está posta aí nessa sociedade. Porque até a Glatt, ela é uma professora da UFRJ, todos os estudos dela asseguram que nosso sistema educacional ele precisa de uma mudança para essa inclusão se concretizar. Então, mas será que nossas escolas realmente se puseram numa postura de mudança para acontecer essa inclusão? Vocês levantaram diversos pontos que os nossos professores ainda estão presos nesse paradigma, tá? De que o discurso está posto, agora nós precisamos ver a prática que está dentro das nossas escolas. Nós ainda fixamos na atitude, como a Ana Carolina falou, de medicalização, né? Como o Jorge falou, ele foi diagnosticado com TGD agora. Tem outras pessoas colocando aí, ó, que também foram com 38 anos. E será que isso não foi uma vantagem, o diagnóstico tardio? Sim. Né? Porque quando você se baseia num diagnóstico para atender esse aluno, você já está fazendo um processo de exclusão dele. O professor está ali para atender a todos. A minha grande questão da inclusão é a seguinte: são discursos de professores. Primeiro, o discurso que não está pronto para atender a inclusão, o discurso que inclusão é só para deficiência, tá? O discurso que a inclusão dentro da escola é só para socialização. Dentro da escola não é inclusão social. Lógico que a socialização é importante, mas a partir do momento que você, dentro de uma escola, assume um discurso de inclusão social, você deixa de lado a inclusão educacional, tá? O discurso do professor que fala que ele não é seu aluno, ele é aluno até anotei aqui, o professor regente deixa de assumir a postura de professor, que ele é função do mediador e é função do professor de AE. Então, são paradigmas que nós temos que quebrar, tá? E eu acho que, para isso, nós precisamos agora começar a atuar mais fortemente na formação de professores, como nós estamos fazendo agora com essa semana de pedagogia. E por quê? Como nós viemos, eu e Jorge, no nosso curso, nós viemos falando, se nós espalharmos uma sementinha, e essa sementinha ela for espalhando mais sementes, eu acho que é aí que nós vamos gerar a mudança. Porque a deficiência, gente, quando a gente fala em inclusão, a gente fala inclusão para todos. Então, se você adota uma postura inclusiva dentro de sala, quer dizer que você vai atender a todos os alunos que ali estão. Não só os alunos com deficiência, com síndrome, são todos. Então, o professor inclusivo é aquele que vê a especificidade de cada aluno da sua sala, tá? E deficiência, realmente, ela não é sinônimo de incapacidade. Síndrome, transtorno, não é sinônimo de incapacidade. Tá certo? São paradigmas que nós temos que quebrar, tá? Realmente, a Paloma falou da acessibilidade. A acessibilidade é meu foco de estudo há alguns anos. E todos esses pontos de inclusão que vocês falaram são questões de acessibilidade. Porque, a partir do momento que nós temos deficiências físicas, nós temos que ter uma acessibilidade arquitetônica. Quando nós tratamos das questões educacionais do professor em sala de aula, são as acessibilidades metodológicas que são necessárias para todos os alunos. Tem a questão da acessibilidade comunicacional, tá certo? Que refere-se à comunicação dentro da sala de aula, dentro da escola. Acessibilidade atitudinal, que é a questão das atitudes da comunidade e seu entorno. E nós temos que lembrar que, quando a gente fala em comunidade escolar,
não são só professores e diretores. Tá? São todos aqueles que trabalham, que vivenciam dentro da escola, e aí tem todos os profissionais da escola, a família, a escola e seu entorno. Tudo isso promove a acessibilidade atitudinal. Tem acessibilidade instrumental. Por que que nós, professores, não utilizamos dos instrumentos que estão à nossa mão para promover a inclusão? Nós não estamos fazendo isso agora, aqui, usando o MIT para promover uma acessibilidade? As políticas públicas são acessibilidades programáticas, então isso tem que ser muito estudado. Mas isso nós vamos poder dar continuidade depois, porque senão nós vamos entrar muito, e foi tudo muito bem discutido. Então, acho que a gente pode passar para questionamento e depois nós podemos voltar e trabalhar só questões de acessibilidades. Né? Fala, Paloma. Não, pode concluir aí, porque enquanto você estava falando, eu fui lendo lá no chat, aí eu queria responder algumas coisas. Não, pode responder. Pode terminar. Eu vou terminar, porque teve o Felipe, né, que falou que a educação é uma questão de cidadania, sim, e que vê muito professor adaptar a aula passando atividades. Ô, Felipe, essa questão, a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão de adaptação de atividades, porque adaptar atividades não é reduzir conteúdos, não. Tá? Adaptar atividades é outra coisa. Essa questão de adaptar atividades reduzindo o conhecimento, isso é minimizar a capacidade da pessoa. Tá? Então, nós temos... O que tem que ser adaptado são as metodologias do professor. Tá certo? E reducionismo não é adaptação. Tá? Adaptação é metodologia, é adaptação curricular, isso é adaptação. Isso que você colocou aí é minimização do conteúdo, minimização da capacidade de aprendizagem, que acaba realmente excluindo os alunos, tá? Se não existe fiscalização, porque o que acontece? O paradigma da inclusão está aí. Tem muitos gestores que acham que só integrar o aluno e dar o colorir para ele, a socialização do aluno já está de bom tamanho. E é isso que eu sou contra. Eu acho que a escola tem que trabalhar a socialização é importante, sim. Mas a inclusão educacional é mais importante. Porque o aluno, ele socializa na família, na rua, no shopping, na escola. A escola não é o único canal de socialização, mas a escola pode ser o único canal de educação que esse aluno vai ter. Então, se a escola perde o seu objetivo principal, então, onde esse aluno vai ter acesso a esses conhecimentos? Tá? Eu acho que eu já pus, né, a resposta aí, Felipe, a minha opinião sobre esse tipo de atividade. Tá certo? Paloma, responde qual que você quer aí. Não, então, eu fiz um resumo de tudo, das colocações do Jorge, das colocações que estavam aí no chat, aí eu resumi. Então pode resumir. Aqui. Eu estava esperando a sua fala exatamente por causa da questão da acessibilidade que você falou, atitudinal, instrumental e comunicacional. Por quê? Assim como a Ana Carolina, né, eu tenho uma sobrinha, no caso, que foi o que me motivou a pesquisar a educação inclusiva, que ela é surda. E ela passou por todo esse processo. Ela estudou na PAI, estudou na escola especial, estudou no ensino regular, mas ela entrou na escola, foi em 2004. Nós estamos em 2020 com o mesmo discurso de que a escola não está preparada, e isso me preocupa. Porque em 2004, né, quando vocês mesmos publicaram, que tem um chiado aí.
né, como a Ana Carolina colocou, desde 94 que já tem políticas, né, desde a Constituição, na verdade, já há um movimento dessa perspectiva de integração, depois da inclusão, e já se ouvia, né, quando ela entrou na escola, lá em 2004, esse assunto de que não estava preparado. Já se passaram 16 anos e as pessoas estão usando o mesmo argumento de que a escola não está preparada. O mesmo discurso, né, Paloma? Né? O mesmo discurso. E aí essa acessibilidade atitudinal depende não apenas de política pública, né? Depende do professor que está recebendo esse aluno, como a Ana Carolina mesmo falou, né? Que você não vai virar e falar, estou recebendo esse paciente aqui lá no hospital, mas eu não estou preparado, não vou atender. Você não pode recusar isso e também não pode negar conhecimento a esse aluno. Aí um ponto aí do professor de apoio, né? Tem muita gente aí no chat que tem essa experiência como professor de apoio, falou que não tem a formação, né? Não recebe da prefeitura a formação adequada, mas a internet aí, por meio do ensino remoto, teve um movimento tão grande de curso de formação online, de questão de tecnologia assistiva, de educação especial em si, curso de especialização, curso de formação continuada. Então, assim, a gente tem que buscar os meios que estão disponíveis para a gente, né? Ainda que a rede que contrata a gente não ofereça, as redes sociais, e não as redes sociais, né, mas a internet em si, as instituições aí públicas, pelo menos não sei como que está nesse momento, mas assim, a riqueza de formação que a gente pode encontrar por ali, por esse meio, eu acho que pode nos ajudar nesse sentido. A outra questão da acessibilidade comunicacional, que é a minha preocupação atual, porque a gente está com o ensino remoto aí, né, um monte de evento online, e assim, e as instituições, a questão do intérprete, por exemplo, né, de Libras. A gente está aí falando de acessibilidade comunicacional, mas para os ouvintes, né, a gente resolveu a situação dos ouvintes, que a gente está podendo reduzir essa distância por meio, né, pela via online. Mas e o surdo? Né? Assim, mesmo que ele não esteja na UENG, presente na UENG como aluno da UENG de Barbacena, da UENG de Carangola, do IFE, mas e se uma pessoa de outra região do país quisesse participar das lives que estão acontecendo em todas as instituições? A gente ainda não tem esse suporte comunicacional, né? Mas é uma coisa que tem que ser pensada a nível institucional e não por mim, pela Cristina somente, ou pelo Jorge, ou pela Ana Carolina. E então, assim, para a gente, nesse tempo de ensino remoto, a gente precisa pensar essa acessibilidade para todos mesmo. E só, assim, complementando aí a questão do Jorge, que eu não sei se eu pela fala, não sei se ficou claro, quando eu falei em minoria, eu estou falando não na minoria em termos quantitativos, né? Porque assim, você fala negro, realmente, negro é a maioria da população do Brasil. Eu estou falando a minoria dentro daquele público que foi excluído da educação exatamente porque ele tem menos direitos, embora o direito seja garantido a todos, né? Era para ser garantido a todos, são as pessoas que foram excluídas do processo educacional. E aí, efetivamente, né, como colocou a cota como emergencial, mas aí eu estava pensando, porque quando você vê o Plano Nacional de Educação, ele tem, né, são 2 planos, teve duração de 20 anos. As pessoas que estavam sendo atendidas por cotas, são pessoas que realmente foram excluídas do processo educacional, né? Pessoas que já não estavam mais na idade de escolarização. Então, não era possível pensar a educação de base para essas pessoas que usufruíram das cotas, porque elas já tinham se formado, né? Que já é pessoa que está com idade de estar no mercado de trabalho, pessoa que já está com idade de estar cursando o ensino superior. Agora, efetivamente, como essas políticas, né, desde 2001, que teve todo esse plano, igual você falou da educação de base, agora a gente pode ver se efetivamente esse investimento que foi feito na educação básica teve um resultado
ou se efetivamente foi feito, né, a toque de caixa. Aí eu acho que nesses 16, não sei, né, 15, 16 anos aí de governo que teve, né, que investiu em educação básica, se efetivamente a gente teve uma mudança que substancialmente vai não precisar mais dessa política emergencial, né? Mas aí é basicamente isso que eu tinha para dizer. Obrigada. Tem outros encaminhamentos aqui. Nossa, um monte, tem 12 aqui enquanto eu estou falando. Muitos. Falando sobre quando a família não dá conta, como é que o professor pode auxiliar, se existe encaminhamento. Júnior, o professor ele vai seguir como um orientador. A família tem direito a não apresentar diagnóstico, tá? Ele não é obrigado a apresentar diagnóstico. Tá? Então, existe sim, você pode encaminhar, você pode aconselhar a família, mas você não pode obrigar a família a fazer esse diagnóstico, tá certo? Mais o quê? Deixa eu ver. Cristina, Oi. Cristina, vocês estão me ouvindo? Eu queria fazer algumas considerações também. Pode falar. Primeiro, eu queria falar assim da fala do professor Jorge, né? Eu queria dizer assim que alegria que dá a gente ver esse gráfico que ele apresenta, né? Com a chegada dessas crianças e adolescentes à escola, né? Com a garantia desse direito, que alegria que dá de ver esse gráfico crescente, né? Porque realmente essas crianças e adolescentes eles têm que estar na escola. E aí acho que ele traz uma questão fundamental, né? De se pensar em investimentos, de se pensar em proposições. E aí é importante a gente pensar que a gente só vai pensar essas estratégias quando esses estudantes chegam à escola. Isso é fundamental, né? Então, assim, se hoje a gente debate sobre inclusão, é porque esses alunos estão na escola efetivamente. Né? A gente não pode perder isso de vista. E aí eu trago até a experiência que a gente está vivendo no próprio Instituto Federal, né? No campus Barbacena. A gente recebeu o ano passado, né, 2019, uma estudante com paralisia cerebral. Então, na rede, foi a primeira estudante que nos chega com paralisia cerebral. Depois desse movimento de chegar essa estudante, nós já conseguimos uma professora de apoio para atuar na rede. Nós já conseguimos rever as questões de acessibilidade por conta da cadeira de rodas. Nós já conseguimos rever questões de métodos e técnicas de professores. É claro que a gente ainda tem muito que avançar e que melhorar. Mas a gente só começa a pensar essas questões quando esses estudantes chegam à escola, né? Então, que bom que estão chegando à escola, né? Queria ressaltar e como que foi importante o Jorge ter nos trazido esse dado, né? Deixa eu ver mais o que eu queria comentar aqui. Uma outra questão que a gente tem falado bastante, assim, de que tudo tem que mudar, né? Tem que mudar a estrutura, tem que mudar investimento, tem que mudar... Mas, assim, a gente também não pode ficar paralisado esperando, né? Porque senão fica parecendo assim, não, vamos esperar. Enquanto a escola, então, não muda a sua estrutura tradicional, não tem nada que eu possa fazer. Não é isso, né? Eu acho que isso também tem que ficar bem claro, porque a gente precisa constantemente, enquanto educadores, repensar a nossa prática para garantir o direito à aprendizagem, o direito desses estudantes na escola, né? Isso a gente não pode perder de vista. E aí, um outro ponto, assim, que eu queria chamar a atenção, que o Jorge também fala com relação ao concurso, né? Em que deficientes, às vezes, acabam usando, eu não sei, no momento a minha gravação estava até falhando, assim, mas do que eu peguei... eu só queria ressaltar assim, que eu quero acreditar que isso é uma minoria dessas pessoas que utilizam dessa condição para ter um acesso a um concurso quando realmente não precisa, né? Porque eu acredito que as cotas elas são imprescindíveis para se reparar a injustiça que esse grupo vivenciou ao longo do tempo, né? Que a gente vem demonstrando aqui, a Paloma também chamou atenção disso, né? Para essa questão da minoria, para essa questão do acesso diferenciado de fato, tanto aos serviços quanto aos direitos à educação e todos os outros, né? Então, acho que isso também é muito importante ressaltar. E, por fim, falar da questão que alguém perguntou, né, no chat sobre essa questão da adaptação.
e eu acho que você falou muito bem, eu só queria lembrar uma fala da Mantoan também, que ela vai dizer assim, que a adaptação nada mais é do que você retirar as barreiras para que o estudante tenha acesso ao currículo, como é o seu direito, né? E não reduzir esse conteúdo, né? Então, assim, não é pensar de uma forma minimalista, do mínimo, né? É no mínimo no sentido assim, isso é imprescindível que ele saiba, então a gente tem que pensar em como ensiná-lo, né? Acho que era isso. Queria pontuar. Realmente, Carolina, é como eu falei, a adaptação não é a redução como ele colocou lá. Aquela redução que ele colocou, eu sou totalmente contra esse tipo de adaptação. Exatamente. Você pegar um aluno, por exemplo, autista... Sem enrolação, né, não saber lidar com ele, põe ele para colorir florzinha todo dia. Exatamente. Isso é até muito cômodo, né, Cris? Assim, isso é cômodo. Pensar, fácil para o professor, né? Prático. Agora, a Paloma entrou em outro aspecto aí, que é a questão da acessibilidade comunicacional. Concordo plenamente. Nós atingimos, nós aqui, nós conseguimos uma acessibilidade, nós demos acessibilidade para um grupo, né? Agora, por exemplo, nós esbarramos nas políticas públicas, porque a acessibilidade comunicacional, ela também requer um financiamento muito grande, né, Paloma? E nós não temos pessoas formadas, capacitadas para pensar nisso. Então, foi o que eu coloquei com a organização, nós temos que ficar atentos. Se alguém na matrícula fizer alguma observação que tenha necessidade, nós temos que correr atrás. Então, né? Então, aí seria reitoria, vamos correr atrás. Agora, a questão de formação, a formação é o que eu falo muito com as alunas e os alunos lá, com os discentes da UENG. Nós não podemos esperar a dificuldade cair no nosso colo. Nós temos que correr atrás dessa formação, porque se cai no nosso colo, nós não conseguimos desenvolver tudo para atender esse aluno em um ano, em um mês, para daí um mês você estar preparada para fazer um atendimento de qualidade. Né? Como o Jorge mostrou o gráfico, a inclusão já está aí. As crianças estão matriculadas, os adolescentes estão matriculados. Esse discurso do não preparo não pode ser mais posto. Tá? Porque se você não tem um aluno esse ano, o ano que vem ele vai cair no seu colo, você sabe que na sua escola ele já está ali. Por que não se prepara? Tem até a Poliana falando que é professora, aqui, olha, é professora do ensino médio, ela está atendendo um aluno com autismo, TDAH, baixa visão e surdez. Ela está... ao mesmo tempo, Poliana? Ou em salas separadas? A Poliana está aí ainda? E ela falou que está aproveitando o isolamento para fazer curso. Entendeu? Porque a formação pedagógica, elas não são abordadas. Então, esse tema de educação inclusiva está chegando na formação da graduação, gente, agora. Por exemplo, lá o nosso foco em Barbacena, uma das linhas é a inclusão. Mas 4 anos de graduação não dá uma formação plena. Né? Eu sou oriunda da UFJF, o Carlos foi meu coordenador, né, Paloma? Ele era coordenador da pedagogia quando eu estava formando. E não se falava em inclusão naquela época. Minha graduação não tinha nada sobre inclusão, tendo um coordenador cego. Nossa! Então, olha para você ver. Quer dizer, mas vamos colocar que a inclusão começou com a declaração de Salamanca em 94. Eu sou das antigas, perto de vocês, né? Eu formei em 96. E em 99, caiu o primeiro surdo no meu colo. E sendo que eu não tive formação nenhuma na graduação. Então, mas olha, de 99 até agora, quantos anos já tem isso?
E lá em 99, o discurso era o mesmo, a escola não está preparada. Eu aposentei em 2017, o discurso lá dentro da escola é: a escola não está preparada. Você vai em outras escolas, as escolas... Ah, não, mas é muito difícil porque a escola não está preparada. Tá? Mudar tudo Esse é de um um aluno, discurso. dois, agora pelo gráfico do Jorge, não, Não é em função de um, é função de milhões. E é aquilo que eu chamei a atenção Ah, também, né? Muitas vezes aquela sua estratégia que você vai utilizar para atender aquele um estudante que está na sua sala, você vai atender a sala toda. Vários. Né? Exatamente. E a questão repensar a prática. Repensar essa prática, repensar essa acessibilidade metodológica. E outra coisa, a acessibilidade atitudinal, a atitude não é só do professor, porque não é só o professor que é responsável por aquela criança. Entendeu? O porteiro é responsável, o supervisor, o coordenador, o vice-diretor, o diretor, a cantineira. Inclusive, né, Cris, quando a gente fala de uma escola inclusiva, a gente isso tem que estar lá na proposta da escola, né? Tem que estar na proposta inclusiva, né? Tem que estar presente não só no PPC, mas na atitude das pessoas. Claro. De uma cultura organizacional voltada para a inclusão, né? Voltada para a inclusão. Então, é uma questão cultural também. Agora, Cristina, tanto o Jorge como aqui no chat também abordaram a questão da família, né, que é um ponto muito importante. Aí eu lembrei da questão também que a família, claro, além da questão que eu tinha falado econômica, tem essa questão do suporte da família, porque, assim, independente de questões sociais, a questão da negação, né? Porque às vezes a criança demora a ter um atendimento porque a família nega a deficiência, né? E isso vem muito dessa questão, né, histórica aí de exclusão mesmo, da pessoa enraizar o preconceito em relação a isso e demorar a procurar um suporte educacional e médico, enfim, ou então a questão da superproteção, de não deixar a criança fazer nada, né, achar que ela tem, igual você falou, não existe limitação, mas de achar que existe essa limitação em função da deficiência, e não é assim que funciona. A gente sabe que com a metodologia adequada, igual a Ana colocou, é possível fazer um trabalho, né, e a criança se desenvolver tranquilamente. Então, esse suporte da família, e às vezes até esse professor de apoio age assim, nem a família, às vezes o próprio professor de apoio dificulta isso com essa, porque ele tem essa mesma questão, então a questão do profissionalismo, dessa formação do professor de apoio, e não é só o professor de apoio, alguém olhar o professor de apoio vai tomar café e deixa com a educação física. É o que vocês estão falando aqui o tempo todo, né, a Ana, o Jorge e a Cristina, que é uma mudança atitudinal, né, uma acessibilidade atitudinal, implica nesse projeto ser coletivo. Então, o aluno é da escola, o aluno não é da professora de apoio, não é dos pais, é de todo mundo. Todo mundo tem que tem que fazer esse trabalho, e é um trabalho que eu falo de formiguinha, né? Não é um trabalho que, eu não vou fazer porque eu não tenho. É o que eu falo, é um trabalho de formiguinha. Se eu conseguir trazer um professor, mudar o discurso desse professor, a atitude desse professor, isso se cria uma rede, né? Aí estão falando assim, que realmente na grade de pedagogia é direcionada, mas não é suficiente. Agora, vamos pensar que a graduação, nada... Se você for pensar desse ponto, a Paloma congelou. O resto está me escutando? Tá, né? Sim, estou ouvindo. Aí, nenhuma graduação é totalmente completa. Nós temos que continuar o estudo, gente. Você nunca vai conseguir uma graduação que vai te formar completamente. Tá certo? E mesmo porque, né, Cris, muitas vezes o desafio vem com aquela criança ou adolescente, né? Se a gente pensar no autismo, por exemplo,
as especificidades daquele autista não é o mesmo de uma outra turma que talvez você já teve um estudante autista. Então, constantemente, é necessário entender a especificidade também do seu aluno, né? E aí eu queria até falar aqui uma coisa para a Poliana. Eu não sei se você está me vendo, Cris, me ouvindo? Tô te vendo e te ouvindo. Eu tô num celular, eu tô com a câmera e eu tô com áudio, tô assim. Eu tô te vendo duplamente. Então, a Poliana colocou ali que ficou desesperada, né? Porque nunca teve esse aluno com necessidade especial, e aí mesmo com a intérprete é difícil de dar conta do conteúdo, né? Aí eu queria sugerir dela ler, talvez, a Renata Mouzinho, que vai tratar da possibilidade da interação com os pares. E como que um estudante pode aprender com um colega, sabe? Então, às vezes, o trabalho fica muito focado só no professor, e às vezes o próprio professor de apoio acaba, assim, não conseguindo fazer essa ponte com os colegas, e às vezes perde essa oportunidade de aprendizagem com os pares. Então, talvez pode ser uma estratégia, que ela disse que não tem material pedagógico e tal, de talvez tentar essa estratégia de aprender com um colega, de mais trabalhos em grupo, de envolver, de ter algum colega próximo, né? Talvez pode ser uma estratégia interessante. E aí a Renata Mouzinho, ela traz isso, assim, tem um texto dela excelente, que talvez pode ajudar, né? Só uma sugestão. Outra coisa, eu vou deixar meu e-mail aqui, se a Poliana quiser entrar em contato, porque porque nós estamos para pôr em prática nosso projeto de formação, né, Jorge, Ana e Paloma, que é direcionado especificamente para formação e educação inclusiva. O Jorge tem que eu participo, são 2 projetos de formação. Então, que vão discutir coisas diversas. Então, ela vai ter uma gama de oportunidades. E eu, como trabalho na área de surdez, eu tenho alguns materiais, se ela precisar. Eu vou deixar disponível meu e-mail para quem quiser entrar em contato e aí a gente já vai fazendo uma lista, né, de pessoas interessadas, tá? Deixa eu ver se tem mais dúvidas na inclusão, são muitas. E não temos todas as respostas, né, Cris? Não temos todas. Nós vamos trabalhar juntas e mudar juntos esse panorama, né? Ela pediu o nome do livro, a Elisângela aí, Correia, o nome do livro. Então, não é livro, gente. Eu vou anotar aqui o da Renata Mouzinho. É um artigo, tá disponibilizado. Vou encontrar e coloco aqui no chat agora, tá? Tem alguns trabalhos muito bons. Tem laboratórios que trabalham, na UF tem um laboratório só de materiais pedagógicos, vocês jogam lá, tá? Aí depende, porque livro é muito específico, que nós temos eu tenho diversos livros, mas aí tem que ver qual que é o seu foco, porque você está trabalhando com tantas deficiências que é verdade, desafiador, né? A gente fica meio perdido, tá? Então, vocês podem... A lista de presença já está aí para cima no chat, tá, Marina? Eu acho que a gente pode encerrar, que eu acho que essa roda de conversa foi a mais longa do evento, porque toda hora eu estou vendo que está entrando um colaborador, deve ser porque está vendo que as outras já terminaram. A inclusão é um assunto, gente, que não termina, né? Porque, por exemplo, eu comecei não vou falar quantos anos atrás, Paloma? Eu comecei com... Eu estava na fraude. Estudo de inclusão em 98. Até os estudos de 98 para cá, eles vão mudando. Então, é um acompanhamento, é um assunto que não se encerra. Então, eu acho que, como eu penso, a Paloma, o Jorge, a Ana, a nossa função é espalhar sementes, né? A gente aprende com a Cristina Hill, tem esse tempo todo de experiência em educação e nunca parou de estudar. Ela não só ensina. A gente tem que estudar constantemente, porque cada dia vai evoluindo. Ela já é professora da universidade, faz graduação, faz especialização, faz mais não sei o quê. Não adianta. Então, nós somos seres que aprendem constantemente, que evoluem,
Não existe ser humano que fique estagnado. Eu acho, eu acredito nisso, né? Peraí. Não existe ser humano. Jorge também aí, 3 graduações que ele falou. Estou fazendo pedagogia agora. Eu estou indo para a terceira também, Paulo. Você acredita? Não. Tá? Então, o que acontece? Isso não acaba, né? Então, nós vamos criar outros momentos, nós vamos continuar, porque eu acho que o nosso desejo é de isso ampliar, e nós vamos criando mais projetos para Tuana. A Paloma, mestrando em Carangola, ela é de Barbacena. A Paloma, então, é assim, ela é Carangola, Barbacena, Juiz de Fora. O Jorge é Guidoval, Ubá, Barbacena. Eu e a Ana Carolina somos privilegiados, ficamos só Barbacena e Juiz de Fora, e mais ou menos, Cris, que agora eu estou em BH também, nós estamos aí nesse trânsito. Aí, nós estamos em trânsito. Então, isso mesmo. Vamos ficar antenados e vamos criar uma rede aí para ver o que pode vir a dar frutos, né? Rapidamente. 040 conectando. Isso, com certeza. É mesmo, ó. Nós vamos ficando por aqui. Eu agradeço. Gente, muito obrigado por tudo. Muito. Eu vou pedir que a Lara, que está aí, para postar a lista de novo, porque tem gente pedindo. E agradeço muito e vamos criar mais momentos. Eu acho que nós formamos um grupo bom, nós temos um grupo bom querendo estudar. Então, ó, só hoje foram 59, se nós conseguirmos cada um desses 59 ir para o seu ambiente e trazer mais um para o nosso lado, imagina como que isso vai crescer, né? Isso. Vamos comprar a poeirinha da inclusão e ver até onde ela vai atingir. Tem gente de Divinópolis com a gente aqui. Então, ó, Mato Grosso, Divinópolis, Barbacena. Então, nós estamos começando muita difusão. Então, vocês entrem em contato. A pedagogia do ano que vem vai ser internacional, então. Esse ano já foi Cristina, internacional. Você acredita? Eu vou colocar... De Pernambuco aí, ó. Olha lá, ó. Tem Pernambuco. Ao invés de colocar o e-mail, Cris, estou colocando aqui meu Instagram, porque eu tenho utilizado mais essa rede, tá? Então, estou colocando aqui, é aberto, aí quem quiser entrar lá ou colocar alguma questão e alguma dúvida também estou à disposição, tá? Que a gente falou aquela hora e eu não escrevi aqui, mas eu tenho usado mais o Instagram, tá bom? Tá. Não, mas é porque eu coloquei o institucional, porque aí eu já vou formando uma rede de interessados. Não, ótimo. Né? Exatamente. Tá? Então, tá aí. Quem quiser, agradeço. Tá? Muito a vocês, a participação. Gente, eu vou sair que a minha voz tá baixa, tá? Obrigado. Beijo. Preciso comer alguma coisa. Tchau. Beijo. Gente. Até a próxima. Tchau. Muito obrigada por tudo, gente. E vamos fazer mais aí. Boa noite. Rondonópolis, Mato Grosso. É a Poliana que está atendendo. Que bacana, gente. Legal. Ela é de Mato Grosso. Então, vamos formar uma rede aí, Poliana. Né? Quem sabe a gente consegue ir lá em Rondonópolis conversar. Tá joia? Fazer um culto lá. Beijos. Pessoal, boa noite, então. Boa noite, Cris. Boa noite, Paloma. Obrigada pela boa oportunidade. noite, obrigada a todos. Obrigada. Obrigada.